Fala galerinha, tudo bem pessoal? Bom dia. A nossa aula de história hoje vai ser sobre o fim do Império Romano no Ocidente. Lembrando que o Império Romano ele foi dividido entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, tá? Agora nós vamos falar do fim do Império Romano do Ocidente, tá bom? É importante destacar isso. Por volta do século III, o Império Romano passou por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos que deveriam ser investidos no exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas e passaram a sofrer invasões dos povos bárbaros. Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. Então, os dois principais motivos que levaram ao declínio, ao fim do Império Romano do Ocidente, foi a crise tanto econômica e a crise militar. No ano de 395, o imperador Teodósio resolve dividir o império em Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. É esse império que nós estamos falando aqui, tá? Percebam que o Império do Ocidente, no mapa, ao lado, está pintado de verde, tá bom, ok? E o Império Romano do Oriente, também conhecido de Império Bizantino, com a capital em Constantinopla. Percebam que é a região onde está pintado de laranja, tá ok? Então Roma foi dividida em Império do Ocidente e Império do Oriente, tá bom? O Teodósio, imperador, com o objetivo de facilitar a administração do território, dividiu Roma em duas partes, porque percebam o tamanho do território do Império Romano antes da divisão. Era toda essa faixa verde e laranja, né? Não havia um governador que conseguisse administrar esse vasto território. Por isso houve essa divisão, tá? Então essa divisão também traz uma característica marcante, que é a fragilidade das suas fronteiras, ok? Continuando. Os bárbaros. Quem são os bárbaros? Bárbaros foi o nome dado pelos gregos e romanos aos povos que vinham do norte, oeste e centro da Europa. Que povos são esses? Da Ásia vinham os hunos, do leste europeu vinham os eslavos e do norte da Europa vinham os germânicos. Esses povos eram chamados pelos gregos e romanos de povos bárbaros. Na verdade, eles chamavam esses povos de bárbaros porque diziam que eram povos que não tinham cultura, que não tinham civilização, que não possuíam organização, né? Na verdade, faziam desses povos como povos primitivos, né?
povos que não tinham costumes, simplesmente usavam da sua brutalidade, da sua selvageria, né? Só eram povos assim, mas não. Eram povos que possuíam cada um as suas culturas, suas língua, por aí e por diante, tá? Bom, os germânicos eram subdivididos em vários grupos. Tem os visigodos, ostrogodos, burgundinos, os vikings, vândalos, suevos, lombardos, francos e etc. Formaram reinos estáveis de curta duração. Eles eram rivais, disputavam entre si os mesmos territórios. Embora eu tenha falado que os reinos foram estáveis de curta duração, eu posso citar um reino que foi duradouro, que foi o reino franco, tá? O reino franco foi o mais duradouro e deixou uma marca na história, que foi o principal povo germano, né? O povo que deu as estruturas básicas para o início do feudalismo, tá bom? Esse reino franco fica na atual França, tá ok? Vamos olhar aqui no mapa, aonde foram estabelecidos o território desses povos germânicos, né? Quando eu falo povos germânicos, eu estou falando dos povos bárbaros também, tá? Mas só quem chamava os povos germânicos de bárbaros eram os romanos ou os gregos. Lembrando que eles chamavam esses povos de bárbaros porque eles acreditavam que esses povos não partilhavam da sua cultura, não partilhavam da sua língua e dos seus costumes. Assim, essas tribos eram chamadas simplesmente de bárbaros, tá ok? Nesse mapa nós temos aí a instalação desses povos germânicos em várias regiões da Europa, tá? Lembrando lá daquele mapa que a gente mostrou que o Império Romano estava dividido em Ocidente e Oriente, é exatamente as regiões onde os germânicos conquistaram, tá? E percebam que onde está em laranja não tem nenhum povo germânico dominando, tá? É porque nesse período não houve o domínio territorial desses povos no Império Romano do Oriente, somente no Império Romano do Ocidente, tá? Onde nós estamos falando hoje, que é sobre o declínio do Império Romano do Ocidente, tá? Então percebam que toda essa região do Ocidente foi conquistada pelos povos bárbaros, ou chamados povos germânicos, tá ok? Bom, seguindo, qualquer dúvida vocês me falam.